Nós vamos proclamar o Evangelho e ver o que o Senhor tem a nos dizer neste dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Maestro, vamos cantar uma música aí. Noites Traiçoeiras. Deus está alto, né? Esse é o meu tom, não? É esse? Hoje, o 21º domingo do tempo comum. E juntamente com essa celebração eucarística, estamos também fazendo a novena, por intercessão de Santa Rita de Cássia, o que você quer pedir para Jesus Cristo hoje. Logo mais, nós vamos abençoar e consagrar a vela da quebra da maldição. Prepare já, deixe a sua vela preparada, você que está me acompanhando já há 6 semanas seguidas, daqui de casa, da casa do Padre, nós estamos fazendo esta novena. Estamos na 6ª semana e cada semana nós temos um propósito, onde nós abençoamos a vela e logo após a novena, você acende esta vela na sua intenção. Hoje, a 6ª semana, a 6ª vela é a vela da quebra da maldição. Por isso que eu quis também celebrar a Eucaristia, por se tratar de um tema tão importante, tão relevante. A gente já vai colocando desde o início desta Eucaristia as nossas intenções, já fazendo o que a liturgia nos propõe no início da Santa Missa, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, confessando os nossos pecados, meditando a sua palavra e dentro de alguns instantes, participando também da mesa da Eucaristia. Por isso, logo após a Santa Eucaristia, a Santa Comunhão, eu quero fazer uma oração por você, por mim e por você que está me assistindo. Vai preparando já o seu coração para a gente fazer esta oração de quebra da maldição. Todas as maldições que foram lançadas sobre a sua vida, mesmo ainda quando você estava no ventre da sua mãe, talvez até você não saiba, a quebra da maldição de todos os teus antepassados, de todos os desejos maus, de todos os desejos ruins, que foram de uma certa forma, direta ou indiretamente, desejados a você. E talvez hoje,
você tem a sua vida travada, parada, você não consegue dar um passo sequer, até mesmo sem saber o porquê. Nós vamos hoje, no nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus e pelo poder do teu sangue, orar e no nome de Jesus Cristo quebrar com todas as correntes, com todas as maldições que de uma certa forma foram lançadas na nossa vida e na nossa história. Mas ainda assim, gostaria de aproveitar o pouco tempo que temos para meditar junto com você a liturgia da palavra, as leituras que acabamos de escutar. E a liturgia da palavra de hoje nos propõe algo muito interessante. Começamos pela primeira leitura do livro do profeta Isaías, do Antigo Testamento, Isaías capítulo 22. O profeta diz assim, diz o Senhor. O Senhor diz a Sobná, o administrador do palácio: eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que neste dia chamarei o meu servo Eliacim, filho de Hilcias, e o vestirei com a túnica e o colocarei nele a tua faixa. Porei em suas mãos a tua autoridade, e ele será um novo pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar aos ombros as chaves da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em um lugar seguro, e ali ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Eliacim é nomeado administrador da casa de Davi, exatamente no lugar de Sobná, o outro administrador desonesto, que não agiu como devia. O profeta, na verdade, aqui nesta leitura, nos mostra que quem não governa com justiça em favor do povo, deve ser destituído do poder, não deve permanecer no governo. É exatamente isso que diz a leitura de hoje, esta primeira leitura do profeta Isaías. Quem não governa com honestidade, quem não governa para o povo, deve ser destituído do poder, não deve permanecer no poder, no governo. Notem que os problemas da política, os problemas do governo, não são tão recentes assim. Na época do Antigo Testamento, antes de Cristo, depois de Cristo, já tínhamos problemas sérios com os governantes da época, com os políticos, com os poderosos, com aqueles que de uma certa forma assumiam um lugar de destaque. Aqueles que eram os reis, que comandavam, que administravam o povo. Deus usa o profeta Isaías para dizer: aquele que não governa com justiça será destituído, será substituído por aquele outro a qual Deus coloca a mão e diz: vai e governe com justiça. Aquele ao qual o Senhor Deus coloca no lugar, substitui pelo o desonesto e coloca o honesto. O que Deus diz?
Eu vou colocar em você o poder. Eu vou te dar a chave. Você vai abrir e ninguém vai fechar. Você vai fechar e ninguém vai abrir. Bom seria se hoje, se os nossos governantes, do modo geral, governassem o seu povo, a nação, o município, os estados. De um modo geral, bom seria que os nossos governantes governassem realmente com justiça, conforme é a vontade de Deus. Infelizmente, a mídia nos mostra diferente. Infelizmente, a cada dia que passa, a gente se depara com matérias, com reportagens que nos desanimam. E isso serve também para nós que somos religiosos, que somos padres, que somos pastores. Afinal de contas, o Senhor nos deu o poder de governar, de ensinar, de pregar o Evangelho. A nós também é confiado o poder do governo do povo de Deus, do pastoreio do povo de Deus. E bom seria se cada um de nós, pastores deste imenso rebanho do Senhor, fizéssemos o pastoreio também honesto, também decente, também sério. Mas infelizmente nós somos humanos, somos frágeis, somos pecadores. Eu e todos. Eu me lembro sempre da palavra de Deus que diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. E a cada dia que passa, eu peço mais e mais ao Senhor que Ele me dê a capacidade de governar, de ensinar, de pastorear o imenso rebanho que Ele me confiou, com muita dignidade, com muita seriedade, com muita espiritualidade e com muita honestidade. Mais uma vez o Senhor nos mostra através da sua palavra que Ele não comunga com nenhum ato de desonestidade. Ele não comunga com nenhum administrador desonesto que não age como devia. E a resposta dada a esta situação é muito clara. Deus diz: eu vou te destituir. Eu vou te destituir e eu vou te substituir. Por isso, meus irmãos, nós somos convidados a agir com muita seriedade, com muita honestidade. Somos convidados a agir exatamente como a segunda leitura que acabamos de escutar, da carta de São Paulo aos Romanos, que nos dá a receita, nos diz como deve se fazer. Precisamos de fato viver e agir como Jesus, como Deus, que traz uma profundidade da riqueza, da sabedoria, da ciência.
porque na verdade tudo é dele. Tudo por ele e para ele. A ele a glória para sempre, diz a segunda leitura. E o evangelho que escutamos nos traz também aquela reflexão de todos os anos que a liturgia nos apresenta. Aquela passagem onde Jesus está na região da Cesareia de Filipe, e ele de repente encontra-se com seus discípulos, está com seus discípulos, e faz aos seus discípulos uma pergunta. Escuta aqui, quem dizem os homens aí, por aí, ser o Filho do Homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, que é Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus então refaz a pergunta. Ele refaz a mesma pergunta, mas ele direciona esta pergunta. Primeiro ele pergunta, o que dizem as pessoas por aí a meu respeito? O que as pessoas aí fora falam quem eu sou? Depois ele dirige a pergunta para os seus discípulos, e para você? Quem eu sou para você? Essa pergunta de Jesus é direcionada exclusivamente para Pedro. E vós, Pedro, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E respondendo, Jesus lhe disse, feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Notem que na primeira leitura do Antigo Testamento, o Senhor usa o profeta para dizer que vai destituir do posto aquele administrador desonesto e vai substituí-lo pelo seu servo Eliacim. Aqui no Evangelho, Jesus não diz que vai destituir ninguém. Jesus afirma, depois da confissão de Pedro, que não foi a carne que revelou isso, foi o meu Pai que está nos céus. E por conta disso, eu vou te nomear. É Jesus dando autoridade para Pedro. É Jesus dizendo para Pedro, você é feliz? Não foi nenhum ser humano que te disse isso. Quando Jesus perguntou para os seus discípulos, o que dizem os homens por aí quem eu sou? Foi os seres humanos, foram os homens respondendo de uma forma humana. Alguns dizem que é Elias, outros que é profeta, outros que é João Batista. Mas tu, Pedro, não. Foi o meu Pai que está nos céus que te revelou isso. E por conta disso, eu estou te dando autoridade, eu estou te nomeando. Eu digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. E por mais que queiram perseguir a minha igreja, por mais que queiram perseguir a igreja do Senhor, Jesus está dizendo, o poder do inferno nunca poderá vencê-la, o poder do mal nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. A nossa igreja tem a felicidade, a alegria de ter Pedro
como nosso primeiro Papa. E depois de Pedro, vários homens, vários papas, vários Pedros passaram pela igreja e deixaram o seu legado. Até os dias atuais, temos o Papa Francisco, o líder mundial da Igreja Católica, Apostólica e Romana, o sucessor de Pedro. A Igreja nos dá de presente o nosso querido Papa Francisco, aquele que sucedeu São Pedro depois de tantos outros papas. E a nossa igreja, o Senhor nos garante que o poder do inferno jamais poderá vencê-la, apesar dos pesares, apesar dos seres humanos que também vivem nela e administram ela. Afinal de contas, não se deve esquecer nunca de que a igreja é humana, porém divina. Humana, porque os homens, nós seres humanos, trabalhamos nela, mas divina, porque quem administrou e sempre irá administrar a igreja é Deus. É por isso que dizemos sempre que a igreja é humana e divina. Humana, porque existem nela os seres humanos como eu, mas divina, porque é administrada e guiada por Deus, pelo Espírito Santo. Termino hoje a minha breve reflexão te fazendo uma pergunta. A mesma pergunta que Jesus fez para os seus discípulos e depois direcionou a Pedro. A pergunta exclusiva, com exclusividade. E para vós, quem eu sou? Jesus não se interessa com o que os outros dizem. Não se preocupa com o que as pessoas pensam dele. Jesus quer saber de você. Quem é Jesus Cristo para você, meu irmão? Quem é Jesus Cristo para você, minha irmã? Jesus Cristo para você é aquele Deus que está sempre à sua disposição, na hora que você quer e você bem entende. Jesus Cristo é aquele Deus que faz as suas vontades e não a dele. Jesus Cristo é aquele Deus interesseiro que tem interesse no seu dinheiro, nas suas ofertas. Jesus Cristo é aquele Deus que só quando você precisa, quando você necessita, você vai em busca dele. Jesus Cristo é aquele Deus que está sempre disposto a fazer as suas boas vontades, aquilo que você bem quer ou entende, aquilo que você bem quer ou entende? Não. Se você pensa que Jesus Cristo é tudo isso que eu disse, mais um pouco, devo lhe dizer que você está redondamente enganado. Deus, Jesus, não é o Deus das minhas vontades, dos meus pensamentos. Deus
não é o Deus do meu jeito, da maneira que eu penso, da maneira que eu imagino, da maneira que eu vivo. Não. Se você pensa assim, você pensa como os outros. Alguns pensam que é João Batista, outros que é Elias, outros que é algum dos profetas. Ou seja, cada um pensa do seu jeito, da sua maneira. A maneira certa de pensar quem é Jesus Cristo é a maneira de Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus para você? A maneira correta é pensar que Ele é o nosso Deus, o Deus vivo, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, o Rei dos reis, aquele que tudo pode, tudo posso naquele que me fortalece, aquele que é o Deus do impossível, aquele que é impossível para os homens, é possível para Deus. O nosso Deus, e a maneira certa de pensar, é o Deus que cura, que salva e que liberta. É o Deus da salvação. Com todo respeito aos nossos líderes religiosos, com todo respeito às outras religiões, filosofias ou até mesmo seitas. Tá bom. Buda é bom, mas não salva. Ele não é o Salvador. O Deus dos nossos irmãos muçulmanos é bom. O profeta está lá, mas não salva. E tantos outros líderes religiosos, tantas e tantas outras filosofias, é bom, mas não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Ele é o Messias, o Filho do Deus vivo.